Marina, o presidente Jair Bolsonaro completou 1 ano no comando do Brasil. Qual que é o balanço que você faz da gestão dele? O deputado federal Eduardo Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes lembraram do AI-5 recentemente. Faz sentido falar disso em 2019? Não faz sentido. Não faz sentido porque é um atentado à democracia. Qual que é a ligação desse governo com a ditadura? Você acha que o Bolsonaro tem vontade de ficar permanentemente no cargo de presidente da República? A senhora continua sendo contra a reeleição? Sim, eu fui contra a reeleição. O Brasil continua dividido, agressivo e polarizado politicamente? Nesse Brasil dividido politicamente, você chegou a perder amigos? Já brigou com familiares? A minha entrevistada é historiadora, professora, psicopedagoga, ambientalista, ativista e fundadora do partido Rede Sustentabilidade. Ao longo da sua carreira política, ela exerceu os cargos de senadora pelo Acre, ministra do Meio Ambiente durante o governo Lula, além de se candidatar à presidência da República em 2010, 2014 e 2018. Marina Silva, seja bem-vinda ao programa de entrevistas Ping Pong com Bonfá. É um prazer poder estar conversando aqui com você, Bonfá, e as pessoas que lhe acompanham. Eu que fico muito feliz por você ter aceitado o convite. Marina, o presidente Jair Bolsonaro completou 1 ano no comando do Brasil. Qual que é o balanço que você faz da gestão dele? Acho que o primeiro balanço, Bonfá, é que é um governo que chegou sem ter um programa e que, por não ter um programa, ele nunca disse o que vai construir. Ele até agora só tem feito movimentos na direção do que ele quer destruir. Na educação, na política ambiental, na política de direitos humanos, de demarcação de terras indígenas. E, quando se trata da política econômica, é um governo com um pensamento exacerbadamente neoliberal e que não leva em conta até mesmo os avanços que o próprio liberalismo já adquiriu ao longo da história em relação a olhar para aqueles que estão numa situação de exclusão social. Então, você olha que as políticas é sempre para tirar da classe média, tirar dos mais pobres, em função de mais concentração de riqueza. Agora, você acha que ele não acertou em absolutamente nada? Eu acho que ele é um governo que tem criado muitos prejuízos. E, no balanço geral, eu tenho que me ater, digamos, ao conjunto da obra. Pelo menos na minha agenda, só destruiu. Porque é um governo que assume e diz declaradamente que ia acabar com o Ministério do Meio Ambiente, que não iria mais permitir que os fiscais do IBAMA e do ICMBio fizessem o seu trabalho, quando disse que ia acabar com a indústria da multa. Não é uma indústria, é um trabalho previsto na lei, na própria Constituição, e um governo que levou, com suas políticas desastrosas, à saída do Brasil na prática do Acordo de Paris e, consequentemente, todos os danos que foram causados à Amazônia. Aumento do desmatamento em 29,5%, aumento das queimadas de uma forma assustadora, aumento da violência. E quando você olha para a educação, você vê algo muito difícil de aceitar. Quando você olha para a cultura, a mesma coisa. Então, é um governo que, no meu entendimento, produz um retrocesso, muito mais que um retrocesso, é quase que uma regressão. O deputado federal Eduardo Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes lembraram do AI-5 recentemente. Esse foi o ato institucional da ditadura de 64 que fechou o Congresso, censurou a imprensa, restringiu liberdades democráticas, perseguiu muitas pessoas e outras desapareceram. Faz sentido falar disso em 2019? Não faz sentido. Não faz sentido porque é um atentado à democracia, não faz sentido porque é uma fala ao arrepio da Constituição de 88 e uma apologia à tortura, uma apologia à restrição às liberdades democráticas, ao direito das pessoas de poderem se expressar politicamente, culturalmente, em todos os aspectos. É um saudosismo da época da ditadura e uma tentativa de reescrever a história. Algo que foi muito negativo, como você disse, terrível, e que o governo faz a apologia como se fosse algo
positivo, o que não é. E essa fala que foi feita tanto pelo filho do presidente quanto pelo seu ministro, que é considerado por ele o mais importante, é uma sinalização do desapreço por todo o esforço que foi feito pela reconquista da nossa democracia. Qual que é a ligação desse governo com a ditadura? Existe alguma ligação? Com certeza. O presidente Jair Bolsonaro, ele próprio, é um apologeta que faz a apologia da ditadura militar. Ele homenageia o Ustra, ele faz homenagens a ditadores, como é o caso de Pinochet. Ele nega e reescreve a história, negando que existiu tortura, que existiu qualquer coisa que tenha a ver com o cerceamento das liberdades democráticas no Brasil, em que vidas foram ceifadas, pessoas tiveram suas vidas profissionais, sua vida familiar destruída e que tiveram que sair do país quando não desapareceram ou perderam as suas vidas. Marina, você acha que o Bolsonaro tem vontade de ficar permanentemente no cargo de presidente da República? A forma como as pessoas agem, elas acabam denunciando quais são as intenções, né, por trás da cortina. Infelizmente, aí não é o caso só do Bolsonaro, não é? Parece que o Palácio do Planalto tem um imã para essa ideia de se apegar e se aferrar ao poder. O PSDB, quando ganhou, o Sérgio Mota disse que queriam ficar 20 anos. O PT, quando ganhou, o Zé Disseu disse que queriam ficar 20 anos. O Bolsonaro ainda não disse quantos anos quer ficar, mas se comporta como se quisesse ficar eternamente. Porque o Bolsonaro, ele não é daquele tipo que ouve a sociedade e faz a modulação daquilo que ele pensa, que ele acha, com os posicionamentos da sociedade. Ele tem um posicionamento, um pensamento, e ele quer que a sociedade se amolde ao pensamento dele. É uma visão daqueles que, em vez de oferecer a possibilidade de um Brasil melhor, querem oferecer um destino. E, geralmente, essas pessoas têm projeto de se perpetuar no poder. Antes de continuar a minha entrevista com a Marina Silva, eu tenho um recado muito importante. Inscreva-se no canal agora, ative o sino e traga os seus amigos. Quanto maior for o número de inscritos, mais entrevistas eu vou conseguir fazer. Eu conto com a sua ajuda, hein? A senhora continua sendo contra a reeleição? Sim, eu fui contra a reeleição quando da votação da reeleição, é bom que se diga. Eu, quando fui candidata à presidência da República em 2010, me comprometi com o fim da reeleição, a mesma coisa em 2014 e a mesma coisa em 2018. Porque eu tenho uma avaliação muito clara da reeleição, sobretudo na América Latina. É uma reflexão que eu busquei a partir do Alex de Tocqueville, quando ele diz que a reeleição na América Latina acabou sendo um desserviço, porque as pessoas não fazem o que é necessário para o país. Faz o que é necessário para se manter no poder, não faz o que é necessário para ter melhores rumos e destinos para a nação. Faz aquilo que é necessário para ganhar as eleições. E se a gente olha para o que a Dilma fez para se reeleger em relação a todas as medidas populistas que foi tomando, é exatamente isso que acontece. O presidente Fernando Henrique chegou a mudar a Constituição para poder permanecer no poder. E se você olha para a América Latina, veja o caso do Evo Morales. Ele fez um trabalho que é reconhecido na área econômica, da inclusão social, de oferecer uma cidadania e pertencimento para um contingente majoritário de pessoas de origem indígena que eram completamente à margem na Bolívia. Foi algo que é reconhecido. No entanto... Não saiu do cargo. Exatamente. Não preparou um sucessor, né, e fez com que tivesse já um terceiro mandato ao arrepio do plebiscito que foi feito, que negou a ele esse terceiro mandato. Inventaram uma tese esdrúxula de que ele não ser candidato para um terceiro mandato era ferir os direitos humanos, e para o quarto mandato ele foi mais além dessa atitude de querer se aferrar ao poder. E deu no que deu. Eu não posso ter um projeto de poder e um projeto de país que é bom, maravilhoso, mas que só funciona comigo. Porque a alternância de poder faz parte da democracia. Então, no meu entendimento, a reeleição é um desserviço. Eu defendo um mandato de 5 anos para presidente da República, e depois que você cumpriu essa função, vai contribuir em outras frentes, como acontece nos Estados Unidos. Quem ganhou não pode mais se recandidatar.
E eu defendo essa tese, Bonfá, porque eu não tenho o nível de altruísmo que deveria ter para concorrer a um segundo mandato. Quando você encara a política como serviço e você vai lá para pegar no pesado e trabalhar de manhã, de tarde, de noite, pelo interesse do país, um segundo mandato é exigir demais. Você faz o seu trabalho, você informa as pessoas, você ajuda que as pessoas possam refletir melhor, né? Mas você está, digamos assim, circunscrito à sua função. Quando você assume o lugar de governador, de prefeito, de deputado, do que for, de presidente da República, você está dizendo, eu vou trabalhar para todas as pessoas. Eu tenho que me preocupar com a educação, com a cultura, com a infraestrutura, com todas as frentes. Eu não tenho esse nível de altruísmo. Um mandato já estaria suficiente, porque é uma corrida de 4x4. O que eu tenho é que trabalhar orientada em princípios e valores. E a sociedade dá o termo de referência. Isso aqui é inegociável. A defesa da democracia, dos direitos humanos, da proteção do meio ambiente, da responsabilidade fiscal. E, independente se é de direita ou de esquerda, que a sociedade mantenha aquilo que para ela é inegociável. Você está gostando da minha conversa com a Marina Silva? Então mande agora seu comentário aqui no YouTube ou sua mensagem pelo Twitter ou Instagram com a hashtag Marina Silva com Bonfá. Marina, o Brasil continua dividido, agressivo e polarizado politicamente? Sim, e cada vez mais. Infelizmente, nós vivemos uma situação em que já não há mais escuta, porque não adianta você ser apenas o emissor. Se você não tem capacidade de escutar, se a realidade não importa, as pessoas vão criando uma forma de decretar a realidade, independente da sua própria existência. E essa polarização, ela se aprofundou cada vez mais, e eu diria que ela nasce no berço da nossa história. O Brasil é, historicamente, um país e uma cultura polarizada. Nós começamos polarizando com a metrópole, depois nós polarizamos entre império e república, depois entre agricultura e indústria, eu estou resumindo aqui a obra, aí a gente chega na ditadura, democracia e ditadura, aí a gente vai empobrecendo um pouco mais o debate e passa a ser Arena, MDB, e depois PT, PSDB, e hoje nós chegamos no empobrecimento geral, que é lulismo versus bolsonarismo. Ou seja, não é mais discutir ideia, visão de país, regime de governo, modelo econômico. É discutir se são pessoas. E isso é a polarização que leva, não é, ao ódio, à mentira, às fake news e uma total ausência da política, porque a política é a arte de convencer e de ser convencido. Nesse Brasil dividido politicamente, você chegou a perder amigos? Já brigou com familiares? Com familiares, não, graças a Deus. Mas amigos, a gente vai vendo um comportamento diferente, não é? A gente acaba perdendo relações em todos os níveis, porque as pessoas querem que você concorde com ela e com elas, e não é assim. A política é o espaço onde cada um pode ter a sua posição, desde que respeitando a posição do outro, e ter cada um a sua posição não lhe dá o direito de mentir, o direito de agredir, o direito de negar a verdade. Então, ao longo da vida, não só agora, mas desde que eu saí do Partido dos Trabalhadores, eu tive o afastamento de muitas pessoas. Eu procuro manter as relações com as pessoas, independente do que for. Mas o Plínio dizia que eu sou muito poliana. Marina, teve muita gente de 2013 para cá que te bloqueou, que... Não sei se você também bloqueou essas pessoas, mas teve gente que te bloqueou, parou de falar, te ignorou, parou de seguir, teve isso? Tem pessoas, sim, que fazem isso, ou pelo menos ficam ameaçando como estratégia política. Ah, eu gostava muito de você, mas eu vou sair. Se você olhar, ele já disse isso umas 10 vezes, porque ele está tentando influenciar outras pessoas que saiam. E eu procuro ter um diálogo aberto, não é? A crítica que é feita nas minhas redes sociais, eu recebo. Claro que tem aquelas que são altamente preconceituosas, destrutivas, mentirosas, e é uma profusão. Eu diria que as fake news passaram a ser uma coisa muito ruim, muito destrutiva na política no mundo,
Infelizmente, elas foram inventadas aqui no Brasil. As pessoas pensam que foi o Trump, não foi. Foi a Dilma e o João Santana, e usaram isso contra mim na eleição de 2014. E hoje ela se sofisticou a tal ponto que ela é usada do presidente da República à pessoa que está ali na esquina inventando e distribuindo mentiras dos outros. Nas minhas campanhas, Bonfá, eu tinha um protocolo de não fazer nenhum processo de desconstrução de nenhum adversário. Pagamos o preço para isso, mas desde 2010, inclusive estava no nosso programa, qualquer pessoa da nossa campanha que fosse pego fazendo qualquer tipo de desconstrução mentirosa em relação aos adversários era desautorizada, porque você não pode combater mentira com mentira, não pode combater fake news distribuindo fake news, mesmo que seja dos adversários. Você está gostando da minha conversa com a Marina Silva? Não acabou! Marina, você está me dizendo então que o Bolsonaro não vive sem o Lula e o Lula hoje não vive sem o Bolsonaro? Você é evangélica, não é verdade? Sim. Você acha que esse governo mistura religião com política? Essa mistura ela é muito perigosa no meu entendimento. A senhora vai ser candidata à presidência da República em 2022? Isso não está posto para mim, nesse momento, como uma questão. A prisão do Lula foi justa? Você é a favor ou contra a permanência do Lula na cadeia? Por que a senhora resolveu deixar o PT? Você se decepcionou com o Lula ou não?